Super bate-papo! Passa um pouco da questão do mandato coletivo, né? Por que vocês optaram por essa ideia do mandato coletivo? Qual seria, a vantagem desse mandato? E como ele se daria, né? Como ele seria operacionalizado? Perfeito, obrigado pela pergunta, Beleira. É muito importante, porque o mandato coletivo é, na verdade, uma engenharia de fato, né? Porque, do ponto de vista eleitoral, da justiça eleitoral, ele ainda não está legalmente efetivado. Não existe candidatura do ponto de vista eleitoral dentro desse contexto, né? Não é que, ou seja, no caso do coletivo Luiz Gama, seria você que seria o rosto, vamos dizer assim, do mandato, seria isso? Seu nome que vai aparecer. Não, o CPF não vai ser representado. Isso, o CPF, como a gente chama, aquele que representa lá na urna o mandato coletivo. Não serei eu. Eu até era uma das pessoas que estavam para disputar. Ficar dentro do coletivo, mas não na representação dele. Vai ser um nosso amigo, o Marcos, que é o pastor, né? Ele que fará a representação do coletivo. E aí, por que essa opção do coletivo? Antes de falar um pouco da opção do coletivo, eu queria também falar por que do nome, porque a escolha do Luiz Gama, né? Que, aliás, agora, dia 25 de agosto, será celebrado, né, a data do seu aniversário e tal. Porque, primeiro, a nossa pauta é uma pauta de justiça social, né? Nós temos nos pautado por esse desafio. E a representação de Luiz Gama, paulistano, de reconhecimento nacional, eu, praticamente, que é o patrono, né? Reconhecido agora como patrono da advocacia, né? Atropelou o Rui Barbosa, né? E isso, para mim, é de muita honra, né? De muita honra. Porque Luiz Gama conseguiu feitos incríveis, inéditos, que ninguém podia imaginar. Em plena situação de escravidão, ele conseguir usar de instrumento jurídico, vamos dizer, até racista, para poder promover liberdade. Foi um dos fundadores do Partido Republicano. Então, era um cara que estava muito além, né, do seu momento, um cara que estava muito à frente, e uma liderança nacional reconhecida. Então, isso para nós é muito importante. Sendo um paulistano, sendo um homem negro, é fundamental, ele encaixa perfeitamente dentro das nossas pautas, porque a pauta dele era uma pauta não só libertária, mas uma pauta de justiça social. Então, primeiro, porque ele e dentro das dificuldades, a gente sabe como se dá uma campanha eleitoral, as dificuldades que se tem. Acabei de dizer aqui, né, que as pessoas, elas infelizmente não querem participar, porque elas não acreditam, né, também no político, no processo político eleitoral. Existe aí, repito, 3,5 milhões de pessoas que não têm votado nas duas últimas eleições. Então, ao mesmo tempo, existe um mercado aí, nós estamos quase fazendo uma eleição que é facultativa, ou seja, que praticamente o voto, entre aspas, não seria obrigatório, porque as pessoas não estão votando. Então, a gente precisa fazer mais do que nunca um convencimento. As pessoas só vão votar, só vão para a urna se realmente elas se sentirem convencidas de que elas precisam fazer isso. É um trabalho difícil? Com certeza é. E dentro das dificuldades, inclusive financeiras, porque, repito, a maior parte das que se elegem, eles não têm, vamos dizer, a confiança populacional. Eles não têm a confiança, porque eles não estão conectados com a população. Então, mas como é que eles se elegem? Eles se elegem pelo poder do dinheiro, né? Pelo poder do dinheiro. Porque aí acaba prevalecendo as questões de interesses momentâneos naquela situação, naquele momento, e as pessoas, como não acreditam mesmo no político, acabam também se deixando levar por aquela situação. Eu estou com um problema aqui, se resolve esse problema, e eu também acabo fazendo assim a troca do voto. Isso, infelizmente, é uma realidade, né? É duro dizer, mas é o fato. E a maioria tem sido assim, né? Então, a gente tem que furar essa bolha, que já não é fácil, né? Para isso, a gente precisa usar de outros métodos, porque a gente não tem um recurso, a gente não tem a mesma condição. Por isso, compartilhar essa busca. Se a gente precisa de X votos, a gente divide essa cota por 6 pessoas, esse trabalho é menos árduo, né? Já é difícil, mas é menos árduo. Então, um exemplo, se a gente precisa ali, por exemplo, sei lá, de 20 e tantos mil votos, se a gente dividir isso por 6 é um pouco mais fácil, cada um vai nas suas bases,
faz o seu trabalho e conecta, junta isso ao final, a gente compartilha esse poder. Entendemos que muito melhor do que não ter poder nenhum é ter um poder compartilhado, né? A pessoa, quando busca um sócio para construir, por exemplo, uma empresa, ele faz isso porque ele tem a necessidade de fazer também uma divisão. Ele perde um pouco, ele não tem a totalidade, mas ele tem o contexto geral e só tem porque tem alguém que pode compartilhar com ele. É isso que nos motiva a fazer esse compartilhamento. No fundo, na verdade, a representação sempre é um compartilhamento, porque a pessoa chega com um número coletivo de voz, ele só não tem um compromisso, né, com essa coletividade, mas a gente entende que essa situação traz também um elemento democrático muito interessante. Não é exercício fácil, porque quer não queira, nós estamos lidando com pessoas, tem personalidades, né, tem os seus egos, isso tudo faz parte, mas todos têm um compromisso social e de militância, e isso supera qualquer dificuldade e qualquer personalismo. Eu tenho estado muito contente aqui com os colegas, queria até citá-los todos aqui, se vocês me permitirem, né? O Marcos da Costa, que é o pastor, que faz aí essa nossa conexão, é um ONG da área acadêmica, um pesquisador, né? Mestre, doutorando da Universidade Federal do ABC. Temos também aí o Jerônimo, ele tem uma conexão dentro da pauta com a questão educacional. O Jerônimo, que é um militante também da área sindical, da área da educação, ele é uma pessoa que está dentro do diretório do sindicato da FUSE, né, que é a Associação dos Funcionários do Estado de São Paulo, tem uma base bastante interessante em São Paulo, tem esse compromisso com o profissional da educação, da valorização do profissional da educação, então é mais uma pessoa que compõe o nosso grupo. Nós temos o Jean, né, que é um jornalista, pessoa que faz marketing, que trabalha a questão interessante também, que é do racismo ambiental, né, tem uma pauta voltada à questão do meio ambiente, esse meio ambiente que aflige as periferias, né, nós sabemos a falta de estrutura que se tem em relação à questão das periferias e o quanto isso aflige a questão de saúde, tem muito a ver com uma boa parte da população periférica e negra, né, então é um olhar que se tem. Nós temos também aí a Elaine, que é uma mulher preta que tem um trabalho voltado, uma acadêmica de direito, uma empresária da área de alimentos, e ela trabalha com a questão principal, que é o empreendedorismo feminino negro, né? Nós sabemos a importância que é você ter uma autonomia econômica e principalmente feminina para poder fazer alavancar essa questão social. Então, é uma das metas, buscar financiamento, buscar qualificação, estruturação para a autonomia de mulheres negras. Então, a pauta que ela traz. E a Juliana, essa moça que nós falamos agora há pouco, que é uma pessoa de matriz africana, né? Ela é candomblessista, é uma LGBT, também é uma pessoa que traz essa pauta, obviamente, feminina, muito interessante, e autista, ainda mais, ela também é uma pessoa autista, muito interessante isso, que traz também a defesa dessas prerrogativas. Então, são várias pautas, né, que estão aí ampliadas, e cada um buscando essas bases, a gente entende que é uma soma bastante qualificada e é um desafio que a gente acredita ser possível sim romper essa bolha. Super bate-papo!